queria saber o que você pensa, torcedor do Fluminense, que viu essa Libertadores inédita, pô, do time treinado pelo Diniz. O que um torcedor do Fluminense, como você, pensa sobre Fernando Diniz? Cara, eu quero saber, porque eu tenho restrições gravíssimas. É ódio ou amor? Não tenho nada, nenhum dos dois. Cara, eu não tenho nem ódio, nem ódio, nem amor pelo Diniz. Divisível. Ele é fato. Mas eu sempre, as pessoas na internet zoam muito comigo, falam que eu sou o maior hater do Diniz que tem Pô, então eu sabia, velho. empatou comigo. E não é que eu sou hater, óbvio que eu também, mano, eu vou na brincadeira também, Claro, obviamente, claro. vamos nessa. Eu sempre, como técnico no geral, no Brasil, eu sempre fui muito, muito Caxias com quão retrógrado a gente é em termos táticos, técnicos lógico. e tudo mais. E eu acho que vem muito de uma escola aí de... Técnicos toda a escola gaúcha, que, tipo assim, tomou conta de 20 anos do futebol brasileiro Não e tal. fez mal o futebol brasileiro. Pô, Mano, Tite, Cuca... O Cuca é gaúcho? É gaúcho. Ele é gaúcho também? É. Enfim. Enfim, a gente sabe do que tô falando. Quando o Diniz surge, e vários outros, tá? Tipo, tem outros técnicos mais modernos que surgiram ali, mais novos principalmente. Roger Machado. E o Diniz, eu acho que ele conseguiu, ele tem uma ideia humana ali, de como trabalhar a galera dele internamente, que eu conheço gente que trabalhou junto com o Diniz, e de fato ele parece ser uma pessoa, por mais que não pareça nos vídeos, ser uma pessoa muito agradável no dia a dia. As pessoas gostam muito dele. Muito mesmo. Né? Por mais que não pareça ele xingando loucamente as pessoas no... Mas eu acredito e eu entendo que pode ser no dia a dia um cara muito, muito sangue bom mesmo. Já no campo, no futebol mesmo, sempre me incomodou o desequilíbrio dos times do Diniz. Mas assim, brutalmente. Eu lembro de um jogo 5-4, Fluminense e Grêmio, que inclusive Renato Gaúcho era técnico do Grêmio na época. Lá em Porto Alegre. Né? Que o Fluminense Jogo virou... histórico. Que foi eu acho que ali foi o meu rompimento com o Diniz. Ganhou o jogo e eu saí indignado do jogo. Do tipo assim, o time uma bagunça. Sabe? Uma bagunça. Tipo, e fez o gol, ganhou o jogo e tudo mais. Mas a que preço? Sabe? Do tipo, a que preço você vai ter um time tão desorganizado? Tem gente que olha isso e fala, não, é exatamente por isso que eu gosto. Não. Porque futebol Tudo bem, se você gosta disso. Mas você lembra dos programas de debate da grande mídia depois Eu desse desligava jogo? todos. Eu Era não tipo, queria assistir. Uma ode ao futebol. Eu entendo quem defende. Meu Deus. Eu entendo quem defende a ideia de você atacar, de você propor o jogo o tempo inteiro, etc, etc. Essa escola gaúcha. Com este contexto, isso eu consigo entender, sabe? Eu entendo do tipo, e beleza, eu quero ver meu time fazer... Por exemplo, a torcida do Fluminense, porra, obsessão queria a Libertadores de qualquer jeito, muito tempo o seu rival ganhando tudo, bababá. Eu entendo de você ver um técnico apaixonado pelo clube e que vai lá, quer propor um jogo diferente e tudo mais. Eu entendo tudo isso, do contexto. Agora, quando eu olho pro campo, quando eu olhava o jogo e tudo mais, cara, o Fluminense, eu sempre digo, a galera fala, o Fernando Diniz, você tem que ser agradecido ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz que fez isso. Falou, cara, o Fernando Diniz tem que agradecer ao Fluminense, mano. Não é assim, tipo, a relação tá invertida aí, entendeu? Do tipo, não é como se o Fernando Diniz tivesse pegado um time zoado. O time do Fluminense era do cara, é muito bom o time da Libertadores. Não era ruim. O André é um dos melhores volantes que surgiu no país nos últimos anos. O Fábio tava absurdo. O Nino, um puta de um zagueiro. O Cano fazia gol. O Cano fazendo gol dormindo. espírita. O Arias. Gente, pelo amor de Deus. O Ganso jogou bem também. Então, assim, não é como se ele tivesse pegado um time que não sabia jogar futebol. Mas ele teve um puta de um mérito em tudo que ele fez. Isso é inegável. Eu só acho que existe uma proporção muito errada em relação quando existe uma avaliação aos trabalhos que o Diniz fez, especialmente no Fluminense, e óbvio que ele entregou um título que o Fluminense nunca teve, está na história, isso é um mérito dele que nunca vai ser tirado, sabe? E a história como um todo ali, do tipo, ele colocar o John Kennedy no final, sabe? Do tipo, o cara entrar, fazer o gol, e o moleque fez gol no campeonato inteiro. O jogo com o Inter foi marcante. Rio. Pô, o cara, sabe, mano, ele colocou o Johnny Gonzalez e o Johnny Gonzalez fez o gol, fez o passe pro gol do Cano depois que o Kennedy dá. O lance do Fernando Diniz pra mim, e eu acho que às vezes a gente, e eu,
sou muito Caxias em relação ao desempenho do cara, até pelo contexto todo de, né, endeusar. Mas ele é muito novo ainda como técnico. Se você olhar, caras que são 20 anos mais velhos que ele, que estão aí até agora. Mas ele é meio teimoso, né, cara? Meio? Meio você tá sendo um doce com ele. Eu falei isso, cara. Ele é um técnico Ele é muito desequilibrado. teimoso. Não, os times são... Melhorou, tá melhorando. Mas agora, você olha o que aconteceu com o Fluminense em 2024. O cara teve todo o dinheiro e plantel na mão. Não perdeu ninguém. Ninguém, cara. Até o André Foi depois, né? Depois ele perdeu vai, depois. mas assim... Não, mas o André, beleza. Tipo, o André ficou porque ele quis ficar. Ele falou, cara, quando acabar, a gente for campeão da Libertadores, acabou. Mas assim, o time tava lá. E a gente decidiu, o Fluminense decidiu contratar o Douglas Costa, o Gabriel Pires. E é uma parada inconcebível. Um time que ganhou a Libertadores, o Renato Augusto, cara. E eu fui defensor, tá, do Renato Augusto. Eu sempre achei ele um puta de um jogador. Mas não funcionava mais fisicamente. E foi este tipo de investimento que o Fluminense decidiu fazer com o aval do Fernando Diniz. Não só com o aval, mas eu acho que com os pedidos dele. Ele mesmo falou que ligou pro Douglas Costa, pro próprio Renato Augusto e tudo mais. Ele tem aquela ideia de, por ele ser, sei lá, psicólogo, da recuperação. Ele vai recuperar os caras pela cabeça. E tem muito do lance do vestiário, né? Você vê, a gente reclama muito de técnicos mais velha guarda, que tem o lance da panelinha, dos medalhões e tal. E Fernando é a mesma coisa, cara. Foi igual, assim. Eu sou eternamente grato, óbvio. Eu acho que ele é uma figura emblemática no futebol mais recente brasileiro. No Vasco agora, dá pra ver isso, como é amor e ódio. Sim. Porra, o jogo contra o Ceará foi... Bicho, aquele ali é o suco do Fernando Diniz. É o suco, sabe? E o jogo contra o Santos e depois você perder... De Juventude. Não, e com 30 segundos pênalti. Aquilo ali tipo, eu passei tanto isso. Eu vi tanto isso acontecer. Eu sofri tanto com isso. Que eu sei exatamente o que os vascaínos estão passando, sabe? E agora o cara vai pra semifinal da Copa do Brasil. E é isso, são esses extremos. E como a avaliação do trabalho do técnico em si, que você quer, pelo menos na minha visão de futebol, que tem que sempre buscar um equilíbrio em relação a um time de ataque, defesa, um trabalho, principalmente para times que não têm dinheiro. O Diniz, pra mim, ele sempre apostou muito alto, mas de forma, às vezes, muito irresponsável com o time. Cara, as maluquices que são feitas, às vezes, em termos táticos, que era feita no Fluminense, pra depois dizer que era incrível. Ah, não, tá vendo aí? Ele colocou não sei quem pra ser volante e deu certo. Porque se não assistiu os últimos 7 jogos, que a gente levou 12 gols, porque inventaram de deixar o Fábio sair com o pé. Ah, não, mas tem que jogar... Cara, eu sei que é... E o Diniz mudou. Ele mudou, né? Aos poucos ele vem mudando. Tipo, o próprio jogo contra o Botafogo, pra mim, foi diferente, assim. O Vasco jogou muito mais defensivamente do que ele jogou em outros jogos, sabe? O Fluminense jogou na Libertadores muitos jogos sem se arriscar tanto em alguns dos jogos. Contra o Boca foi um caso. O Fluminense não se abriu absurdamente contra o Boca, sabe? Então acho que ele foi mais... O Fluminense jogou muito bem contra o Boca na final. Muito bem. Foi muito... pontual, estratégico em tudo que fez. Ainda que eu acho que o Fluminense tenha ganhado o título contra o Inter, né? Mas eu gosto, eu acho que assim, o Fernando Diniz vai voltar a treinar o Fluminense. Isso pra mim é sem dúvida. Mas isso aí não tem... Se ele sair do Vasco e o Fluminense não ganhar nada esse ano, ele volta ano que vem pro Fluminense. Você acha que é a única torcida no Brasil que olha pro Fernando Diniz com bons olhos? Assim, o Fernando Diniz é um ídolo. O Santista não gosta. O São Paulo não gosta. O Fernando Diniz, forte, cara. Ele é, cara. Pra uma parte da torcida, sem dúvida. E ídolo no sentido, assim, divisivo. Dessa era que a gente tem de redes sociais entre o ama e o odeia. Sabe? Tudo se polariza, né? Tudo é polarizado. Hoje. Eu conheço gente que, mano, deixaria o Fernando Diniz se o Fluminense fosse rebaixado. Porque ele é aquele cara... As pessoas se sentem representadas pela energia do cara. Por ele, sabe? Por ele estar ali na beira do campo, ele tá sentindo como o torcedor tá sentindo. Eu não consigo me identificar com esse tipo de coisa. Sabe? Tipo, beleza, você gritar, fazer tudo lá e tal. Isso pra mim, colocar a pessoa à frente, é igual o que acontece no Santos hoje com o Neymar. É isso. Tem gente que assim, vai... Se o Neymar cair, o Santos cair com o Neymar, vai continuar lambendo o Neymar e não sei o quê. Cara, quem salvou o Fluminense... Quem salvou o Fluminense ano passado foi o Mano Menezes, mano. Nossa, cara. As pessoas não conseguem admitir isso.
Se não fosse o Mano Menezes, o Fluminense estaria Pelo rebaixado. Fernando Diniz. E vamos lembrar E o Fernando Diniz passou... Pragmatismo de Mano Menezes. Cara, o Fernando Diniz conseguiu ficar sei lá quantas rodadas. Também 10, 12, a chegada 15. do Thiago Silva, né? Que muda Não. o patamar defensivo da equipe. Mas tá? o Mano arrumou o time. É. Tipo, feio, horroroso, ficou a parada. É. Pô, mas o Fluminense ganhou 6 jogos seguidos. E aí saiu da pindaíba que tava. Prefere o Renato Gaúcho ao Diniz? Cara, é difícil falar, mas... O Renato é um ídolo do Fluminense também, né? É. Eu acho que os times do Renato Gaúcho... Eu não acho o Renato Gaúcho, nossa, Prime. um técnico absurdo assim. Mas eu acho os times do Renato Gaúcho muito mais equilibrados e conscientes do Tem que fazer. que tem que fazer em campo, sabe? Assim, eu acho que o Fernando Diniz, ele consegue doutrinar, entre aspas, os jogadores dele como poucos. Mas eu acho que existe uma noção de futebol ali que ela é sobre um risco e uma ideia de futebol que ela não é sobre resultado, sabe? Eu acho que futebol tem que ser resultado. E dá pra você fazer resultado de uma forma bonita. Só que você joga num time que desculpa, com toda a sinceridade do mundo, não tem dinheiro pra nada. Sabe? Tá bem agora, né? Porra, Eu queria até Fluminense saber o que melhorou você muito. pensa sobre essa SAF aí, cara. E é bom, o time tem uma das bases mais valiosas do país, vende as suas joias a preço de banana, boa parte delas. Mas eu acho que o Renato Gaúcho, ele consegue trabalhar melhor com o material que ele tem e tornar times mais equilibrados, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele faz um bom trabalho hoje. Eu vou falar pra vocês, eu fiquei impressionado com o Fluminense no Mundial de Clubes. Você foi pra lá, né? Eu fui. Eu assisti. esperava o que você viu. Mano, tem uma coisa que eu não suporto na maioria dos jogos de futebol brasileiro que eu vejo, é o nível de desconcentração que os times têm. Parece que dá 20 minutos do segundo tempo, vira outro... A galera vai... Mano, vira outra coisa. Tipo, o time entra, joga 45 minutos é uma coisa, os outros 45 minutos a galera parou. Não existe foco, parece, às vezes, sabe? Na parada. E o Fluminense jogou todos os jogos do Mundial, e do Chelsea ele foi engolido depois, né? Boa parte ali. Mas todos os jogos do Mundial num nível de concentração que eu nunca tinha visto o time jogar. Sabe? Nem na Libertadores. Acho que na final da Libertadores sim. Mas, por exemplo, o Fluminense contra o Inter tanto no Beira-Rio quanto no Maracanã, o Fluminense jogou muito mal o primeiro tempo dos dois jogos. O Inter teve chances de Não, matar o Valência deu o jogo pro Fluminense. O Valência perdeu 3 gols na cara do goleiro, sabe? Tipo, foi um... Na boa, se eu sou torcedor do Inter, eu não queria ver nunca mais o Valência na minha frente. Tá saindo agora. Mas eu acho que o desequilíbrio ali do Diniz, no caso da Libertadores, Recopa e tal, ele tinha um time de grandes talentos e que conseguiam compensar o desequilíbrio defensivo que o time tinha. E ele tinha, mano, um cara como o Nino que corria por todo mundo. Ele cobria o Felipe Melo, ele cobria o Samuel Xavier, ele cobria absolutamente todo mundo, sabe? E um puta de um goleiro, né? E um puta de um camisa 9 também, fazendo gol. Ali fazia gol. Aquela fase do Cano foi um negócio colossal, assim. Colossal. E ainda tinha o Marcelo, né? Que, tipo assim, o Marcelo, porra, craque, né? Um dos maiores laterais esquerdos que eu já vi na minha vida. Mas o que ele entregou de bola na Libertadores não tá escrito, amigo. Não tá escrito. Um dos gols... Entregada, você falou? Entregada. Cara, uma das bolas que ele entrega pro Valência, no Beira-Rio, e o Valência perde o gol, o Marcelo fez uma cagada homérica, assim. Ao mesmo tempo, ele é um puta de um craque que deu vários outros passes Ele e tal. entrega o primeiro gol do City também, não é uma parada assim? Ele que tenta inverter a bola. E é aquele lado oposto sem ninguém, porque o time inteiro... Nenhum sentido. Cara. E eu acho que esse é uma parada emblemática do Diniz, assim, sabe? Do tipo... são os extremos de você ficar fazendo essas apostas, assim. Mas eu não acho que você tem elenco o suficiente, plantel o suficiente, ou desempenho regular o suficiente pra fazer esse tipo de aposta, sabe? Você ficou incomodado com o pós-mundial, aquela glorificação da imprensa também tipo, não, o Fluminense até que colocou o City na roda. E o próprio do Diniz, Mundial do City? Foi o próprio patético, Diniz falou isso também. Pegando o vídeo do Fluminense tocando a bola por 30 segundos na defesa. É querer virar piada, né? Nossa. É querer virar piada. Tipo, não, é ridículo. Gente, não dá. São outros patamares mesmo e tal. Nossa, tocou 15 vezes ali, aí 30 segundos depois levou o gol. Ah, o Guardiola veio pedir pra mim dica e tal. Fala, galera. Desculpa, gente. Desculpa, não dá. Não dá. Eu não... Essas coisas, assim, eu acho que não é produtivo pra ninguém, entendeu? Nem pra ele, nem pra ninguém. Então... Mas eu prefiro, olhando com... né,
me distanciando, assim, eu prefiro que existam discussões sobre este tipo de futebol, esse tipo de pessoa, do que a gente continue discutindo sobre o Celso Roth, o Mano Menezes, o Acho que é Tite, por isso etc, também que muita etc. gente da mídia apoia, porque Pode ser. é isso. Pode ser que alguém se inspire no Diniz e faça melhor que eles. Tipo, e, assim, a gente já teve outros, né? E, tipo, que tentaram passar, fizeram alguns trabalhos e tal, mas e o Diniz teve uma coisa muito legal, né? Do tipo, ele sempre tinha o selo dele não ganhar nada, né? E aí ele ganha o Campeonato Carioca, ele ganha o Campeonato Carioca sob o Flamengo, né? Uma goleada. Não, pô, e um baile, né? Tipo, um baile, assim. Mas ninguém lembra da semifinal contra o Corinthians, que ele levou um baile do Vitor Pereira que eu não consigo engolir até hoje, do Fluminense ter perdido para aquele Corinthians do Vitor Pereira, mas Copa beleza. do Brasil, né? Copa do Brasil. Não, o Fluminense foi engolido pelo Corinthians do Vitor Pereira no Maracanã. Não conseguia jogar futebol, não conseguia jogar. O mesmo time da Libertadores que a gente viu, o Vitor Pereira engoliu aquele time. Engoliu. Aí, 4 meses depois, o Vitor Pereira num time 20 vezes melhor, num plantel 20 vezes melhor que era o Flamengo. Foi engolido pelo Ramon Dias com o Al Hilal. Ainda teve isso. Então, a 4 do Diniz. E do Diniz, exato. É. Então,